Aqui é Flávio novamente. Estamos aí na nossa semana 11 nos estudos da química orgânica, né? A gente está lá no volume 10. E para essa semana a gente vai começar um tópico novo, né? Novas funções orgânicas, agora as nitrogenadas. Como não deve ser muito difícil de compreender, essas são as funções orgânicas que contêm o elemento químico nitrogênio, tá? A gente não vai entrar nesse mérito agora, não é o objeto do nosso estudo agora, mas a presença do nitrogênio vai dar um caráter básico para as moléculas que contêm, então, o nitrogênio, tá? Então, o que a gente está estudando aqui é a química orgânica, a química do carbono, né, basicamente. A gente vê os elementos hidrogênio, né, sempre ligado ao carbono ali, a maioria das vezes. A gente viu quando o elemento oxigênio estava presente, e agora a gente vai ver quando o nitrogênio está presente. A gente pode ver também nitrogênio com oxigênio, tá? Em alguns casos, a gente vai ver todos os casos quando isso acontece, mas o nosso foco aqui, pelo menos nessa videoaula, vai ser quando só o nitrogênio está presente, né? A gente vai sempre começar aos poucos. E ali na sua seção ponto de partida, né, a gente sempre começa problematizando esse conteúdo para ver onde é que isso está presente no cotidiano, como é que isso está presente no meu dia a dia, onde é que isso aparece, qual a importância de estudar isso aí. Né? Então ele vai falar assim, ó, a revolução da química aplicada à medicina com o isolamento da primeira substância de origem vegetal, a morfina, originada do ópio, né, estabeleceu novos parâmetros para o desenvolvimento de medicamentos sintéticos. Então quando a gente está falando assim, né, de substâncias com funções orgânicas nitrogenadas, a gente vai remeter, né, em alguma medida, aquelas substâncias que são originárias de plantas, né? E aí sempre quando você isola uma determinada substância, você quer entender, tá, quais propriedades que a substância tem, quais as características da substância. E você vai vendo que uma coisa em comum, algumas delas pelo menos têm com interesse medicinal, por exemplo, é a presença do elemento químico nitrogênio, né? E a gente vê em grande medida uma classe de substâncias chamadas alcaloides. Tá? A gente vê, por exemplo, a cafeína, né, e algumas outras substâncias aí, a morfina ali, como ele coloca, por exemplo, que a estrutura está apresentada ali, no qual o nitrogênio está presente. Né? Ele fala assim, ó, a morfina tem em sua composição o elemento nitrogênio. De acordo com a fórmula estrutural desse alcaloide, indique sua fórmula molecular. Né? Então, um exercício interessante aqui para você é contar, né, o número de carbonos, lembrando que cada quininha dessa aqui, cada vértice desse, é um carbono. Então, fazer um exercício de contar quantos carbonos tem, quantos oxigênios tem, né? Hidrogênios também é bastante importante você tentar já exercitar tudo isso aí. Lembrando que cada carbono ele faz 4 ligações. E quando não aparece que ligação que ele está fazendo, provavelmente a que está sendo indicada ali vai ser o hidrogênio. Né? Por exemplo, aqui eu tenho um carbono, eu tenho 1, 2, 3 ligações. Então, como está faltando uma ligação, a outra é representada pelo hidrogênio, tá? E quantos hidrogênios tem também? A resposta eu já coloquei aqui. Então, fazer esse exercício talvez seja importante para você, tá? Ele coloca ali também, o uso inadequado de qualquer fármaco pode ser perigoso e apresentar consequências graves como a intoxicação. De que forma devemos proceder com a utilização de medicamentos? Essa também é uma questão importante, né? E ele está citando essa questão dos medicamentos justamente porque a grande maioria dos medicamentos, alguns hormônios, neurotransmissores, enfim, apresentam na estrutura de sua molécula um nitrogênio, tá? Que dá uma característica bastante diferenciada aí para essas substâncias. Ele vai dizer assim, ó, a morfina, um tipo de alcaloide, que eu tinha comentado anteriormente com vocês, corresponde a uma amina heterocíclica, né? Então quer dizer que no ciclo, ali, naquela estrutura da cadeia carbônica, eu tenho um nitrogênio ali no meio da cadeia. Esse composto cíclico apresenta em sua constituição o elemento nitrogênio como um heteroátomo. Além das aminas, há outros compostos formados por átomos de carbono, hidrogênio e nitrogênio, que correspondem a funções orgânicas nitrogenadas, tá? E uma primeira dica que eu vou dar aqui para vocês é que você vá lá no seu livro digital, tá? No volume 10. O livro digital você pode baixar tanto pelo aplicativo no celular, como ir lá no Positivo On também, tá? E aí você vai procurar no volume 10 os OEDs, os Objetos Educacionais Digitais. Lá você vai encontrar um desses objetos educacionais chamado Funções com Nitrogênio, que é um quiz bastante interessante, onde ele vai te mostrar, né, no seu cotidiano, no seu dia a dia, onde que aparecem as funções com nitrogênio e qual a importância de você conhecê-las, conhecer o seu uso, né, e quais os efeitos dessas substâncias, por exemplo, no seu organismo. Tá? Então, como dica aí, recomendo fortemente que você resolva esse OED. Então, pessoal, a gente está vendo a questão das funções com nitrogênio, né? Funções nitrogenadas, e aí diferente um pouco das questões das funções oxigenadas, a gente vai ver menos funções, né?
a gente vai ver as aminas, que é o conteúdo dessa nossa videoaula, tá? As amidas, que é a questão da existência, né? Da coexistência do nitrogênio com o oxigênio, e os nitrocompostos também, e aí que são os compostos responsáveis aí pelas bombas, pelos explosivos, né? E a gente vai ver isso mais um pouquinho para frente, tá? Mas a gente vai começar então com as aminas, tá? São compostos, são derivados, a gente pode pensar assim, né? Da amônia, amônia NH3, né? Então eu tenho nitrogênio e eu tenho 3 hidrogênios, tá? Então o grupo funcional, de certa maneira, é o nitrogênio, e aí eu vou ter 3 substituintes aqui, né? No caso da amônia, eu tenho 3 hidrogênios. Mas no caso das aminas, que é o que a gente vai estar estudando aqui, eu posso ter um substituinte aqui, um outro, um, 2 ou 3 substituintes, tá? Então, eles são todos compostos, são derivados da amônia, lembrando que eu tenho o nitrogênio. O nitrogênio é um elemento químico bastante eletronegativo, então ele atrai os elétrons para eles, tá? Então a gente pode pensar assim, que de certa forma, o nitrogênio tem uma carga negativa, tá? E aí, na amônia, eu tenho o nitrogênio também, continuando, né? O nitrogênio vai fazer 3 ligações para se tornar estável e atingir lá, né, a regra do octeto e ter 8 elétrons na camada de valência. Não sei se você se lembra disso aí, a gente acaba retomando, e é por isso que ele vai fazer 3 ligações com 3 hidrogênios, né? Quando eu tiro um hidrogênio, eu vou ter uma chamada amina primária. E isso vai ter consequências posteriormente, quando a gente for falar em temperatura de ebulição, quando a gente for falar em solubilidade em água, por exemplo, quando a gente for comparar esse composto com os álcools, com os ácidos carboxílicos, enfim, com as outras substâncias orgânicas que a gente já estudou até o momento, né? Então, quando a gente tira um hidrogênio, a gente vai ter uma amina primária. Quando eu tiro 2 hidrogênios aqui, eu vou ter uma amina secundária. E quando eu estou falando em tirar um hidrogênio, eu estou falando em substituir isso aqui por um radical, por uma outra cadeia carbônica, né? Então eu posso tirar um hidrogênio, eu tenho uma amina primária, tiro 2 hidrogênios, eu tenho uma amina secundária, e se eu tiro os 3 hidrogênios, eu vou ter uma amina terciária, né? Em que os radicais, né, como já tinha comentado com vocês, são grupos orgânicos que podem ser iguais ou diferentes entre si. Mas nunca perca de vista, né? Uma coisa que eu sempre gosto de comentar com vocês, o que a gente está estudando é o nitrogênio e quem está ligado a ele, pensando aí nos radicais orgânicos, tá? Uma coisa que eu gostaria de fazer com vocês também é apresentar um OED que me pareceu bastante bacana, bastante legal. Tá lá no seu volume 10 também, como já tinha indicado para vocês há pouco, né? Que você tem lá no seu livro digital esses OEDs, tá? Então vai lá no seu volume 10, então é uma ideia chamada classificação das aminas. Vai ajudar bastante a você entender isso de maneira dinâmica, como é que ocorre essa classificação. Eu vou passar o videozinho aqui para vocês, para ficar mais tranquilo. Tá, aí na questão da nomenclatura oficial, vamos pensar ali na amina primária. Então lembrando que na amina primária, né, as aminas elas são derivadas da amônia, né, é o nitrogênio, 3 hidrogênios. Na amina primária eu tiro só um hidrogênio e coloco um outro radical, né? E como é que você vai dar nome para isso aí? Você vai pensar nesse radical que foi colocado no meu composto. Então ali, ó, considera-se o hidrocarboneto correspondente, substituindo a terminação O pela terminação amina. Quando necessário, indica-se a posição do grupo funcional. Então aqui, ó, eu tenho um radical metil, né? Então metanamina, né?
Agora tem um radical aqui, ó, 2 carbonos, né? Etano. Então, etanamina, né? 3 carbonos, propanamina, né? Você está indicando aqui que está no carbono 1, justamente para indicar onde é que está a posição desse radical, que é a amina primária, né? Então, aqui, ó, 1, 2, 3 carbonos, propan, 1, amina. Isso no caso das aminas primárias, né? No caso das aminas secundárias e terciárias, a gente vai seguir mais ou menos o mesmo raciocínio. Amina, e eu vou ter que indicar quem são esses 3 radicais que estão ligados ao nitrogênio. Então, considere esse grupo substituinte em ordem alfabética, sem espaço nem hífen, seguidos da terminação amina. Para as aminas simétricas, quando necessário, o que é amina simétrica, né? Pô, se eu tenho 3 radicais metil, não preciso colocar assim metil, metil, metil. Eu coloco trimetil, né? Usa seus prefixos di ou tri no grupo orgânico substituinte, né? Então aqui eu tenho uma amina secundária, porque eu ainda tenho um hidrogênio ligado diretamente ao nitrogênio, né? Então eu tenho o radical etil, metil, amina, né? E aqui, ó, eu tenho um etil, aqui eu tenho metil, e aqui eu tenho propilamina. E aqui, como eu tinha falado anteriormente para vocês, 1, 2, 3 metil, trimetilamina, né? O importante que você tenha em vista aqui é que eu tenho, deixa eu comentar isso com vocês, eu tenho o nitrogênio e eu tenho esses 3 radicais. Eu tenho que indicar quem são esses 3 radicais, seguindo sempre a ordem alfabética, que é o mais usual, né? Então, a ligação entre os átomos de hidrogênio de nitrogênio e de hidrogênio presente nas aminas primárias e secundárias é bastante polarizada. Por isso, as aminas têm interações intensas conhecidas como ligações de hidrogênio, né? Então, o que é uma ligação de hidrogênio? Até coloquei aqui para você, ó, em destaque. A ligação de hidrogênio é um tipo especial de atração intermolecular que ocorre entre o átomo de hidrogênio de uma molécula polar com um par de elétrons não compartilhados de um íon ou um átomo de pequeno raio e alta eletronegatividade. Em geral, flúor, oxigênio e nitrogênio, né? A gente viu essas ligações de hidrogênio lá nos álcools, lá nos ácidos carboxílicos, enfim, né? Eu tenho um átomo que ele tem uma alta densidade eletrônica, a gente pode pensar assim, né? Tem um átomo que é o nitrogênio, que é o oxigênio, é o flúor, com uma alta eletronegatividade, e esse cara acaba atraindo um próton, que nesse caso nosso próton é o hidrogênio. Devido a isso, essas forças intermoleculares são muito intensas, né? Que é basicamente o que acontece na água, nesses compostos aí. Nas aminas, isso vai acontecer também, principalmente nas aminas primárias e secundárias, né? Então, ó como é que está indicado aqui, ó. Então, eu tenho o nitrogênio, que é um elemento bastante eletronegativo, que ele acaba atraindo fortemente, ele vai fazer uma ligação de hidrogênio com esse hidrogênio aqui. Então, toda a presença, né, do nitrogênio e hidrogênio em compostos diferentes, isso é bastante importante colocar, ele vai acabar exercendo essa atração, que a gente chama de ligação de hidrogênio, né? E ó, ali, ó, quando você está pensando em uma amina terciária, não apresentam tais ligações, e por esse motivo tem pontos de ebulição inferiores se comparados aos das outras aminas da mesma massa molar. Você lembra que uma amina terciária, eu substituí todos os hidrogênios. Devido a essa substituição desses hidrogênios, eu não vou ter a formação dessas ligações de hidrogênio. Então lembre-se, ligação de hidrogênio é a presença do hidrogênio e de um elemento bastante eletronegativo, geralmente flúor, oxigênio e nitrogênio, né? Devido a isso, essas interações são bastante intensas, e a gente tem a formação dessas ligações de hidrogênio, né? Então, se você for pensar no ponto de ebulição, ele aumenta na seguinte ordem. A amina primária, porque eu tenho nitrogênio ligado a 2 hidrogênios, né? Então esses hidrogênios vão fazer ligações intermoleculares, são as ligações de hidrogênio com outras moléculas, isso é bastante intenso. A amina secundária, eu já tirei um hidrogênio, eu tenho um hidrogênio a menos, e na amina terciária eu não tenho nenhum daqueles 3 hidrogênios iniciais, e por isso as forças intermoleculares são muito menos intensas, né? Por serem consideradas substâncias moderadamente polares, as aminas têm pontos de ebulição mais altos que os dos alcanos de massa molar equivalente. No entanto, são mais voláteis que os álcools de massa molar comparável, pois as ligações de hidrogênio entre suas moléculas são menos intensas, né? Você pega o propano aqui, por exemplo, está colocando todos os compostos que têm uma massa molar mais ou menos parecida, né? Então, o propano, né, um hidrocarboneto, ponto de ebulição menos 42. Né? Então, ele não tem muita energia entre as moléculas que façam que elas interajam, né? Dimetilamina, uma amina secundária. Então, ainda tenho um hidrogênio aqui,
né? Agora pensa aqui, ó, etilamina. Ó, etilamina, eu tenho uma amina primária, eu tenho 2 hidrogênios, tá? E eu tenho um radical etil aqui. Ó a diferença no ponto de ebulição. Aqui o ponto de ebulição é bem mais alto, porque as interações são mais fortes devido ao fato de eu ter 2 hidrogênios. Aqui eu tenho um hidrogênio só. E olha aqui, a gente tem o etanol, né? Que daí o ponto de ebulição dele vai acabar sendo mais alto devido à formação dessas pontes de hidrogênio, né? As interações intermoleculares vão acabar sendo mais fortes porque o oxigênio acaba sendo mais eletronegativo, né? Então, as interações intermoleculares vão ser mais fortes, as forças, as ligações de hidrogênio vão ser mais intensas, tá? E daí no caso das aminas, a questão também do tamanho da cadeia carbônica vai influenciar no ponto de ebulição. Quanto maior a cadeia carbônica, maior vai ser o ponto de ebulição, né, dessa substância, dessa amina que a gente está comentando. Então vamos comparar aqui, por exemplo, uma amina primária, uma amina secundária e uma amina terciária. Olha só, aqui eu tenho uma amina primária, né, ponto de ebulição é menos 6. Aqui eu tenho uma amina secundária, né, eu tenho só um hidrogênio e tenho 2 radicais. Ó, o ponto de ebulição dela é maior, mas também a cadeia é maior, né? Eu tenho, ao invés de um radical metil, eu tenho 2 radicais metil. Então essa cadeia acaba ficando mais pesada. Agora, olha a diferença entre a dimetilamina e a trimetilamina. Aqui eu tenho 2 radicais, aqui eu tenho 3 radicais metil, né? E olha só, e por que o ponto de ebulição aqui ele é diferente? Porque aqui eu ainda tenho um hidrogênio e eu ainda tenho ligações de hidrogênio, que acaba fazendo com que as moléculas elas tenham uma maior interação entre si. Aqui eu já não tenho essa ligação de hidrogênio. Então, portanto, o ponto de ebulição dela acaba sendo menor, apesar dela ter um radical metil. Então, o que você tem que levar em consideração são as forças intermoleculares existentes e o tamanho da cadeia presente ali também, né? Agora, se você for comparar, por exemplo, ó, vamos pegar 2 exemplos que são comparáveis, né? A metilamina com a etilamina. Olha só, eu ainda tenho uma amina primária, né? Em ambos os casos, ou até nesse terceiro caso aqui também. Todos são aminas primárias, né? Só que eu aumento o tamanho da minha cadeia carbônica, eu aumento também o meu ponto de ebulição, né? Então, aumentou a cadeia carbônica, aumentou o meu ponto de ebulição, né? E aí, no caso, aqui ele está falando sobre a solubilidade em água, né? Aminas primárias e secundárias, elas são altamente solúveis em água, devido à presença do hidrogênio, né? Como pode ser observado aqui, ó. Aqui eu tenho ligação de hidrogênio, olha só, oxigênio atraindo um hidrogênio, né? Hidrogênio atraindo um nitrogênio. Então, sempre quando eu tenho moléculas diferentes, né? Onde numa eu tenho um hidrogênio, ou um nitrogênio, um oxigênio, ou um nitrogênio, e um hidrogênio numa outra, por exemplo, a gente sempre vai ter o estabelecimento dessas pontes, dessas ligações de hidrogênio, né? O que vai acabar favorecendo, por exemplo, a solubilidade em água, diferente do que vai acontecer numa amina terciária. Apesar de existir também essa solubilidade em água, ela vai ser menor devido à menor presença dessas ligações de hidrogênio, né? Então, ele fala aqui, ó, até 5 átomos de carbono na molécula, elas são altamente solúveis em água, né? E aí, conforme vai aumentando a cadeia carbônica, ela vai se tornando mais apolar, ela vai acabar se tornando insolúvel em água. E aí, só para a gente exemplificar, então, onde é que essas aminas, né, essas aminas aparecem, olha lá, ela é encontrada em várias substâncias no organismo, vive entre elas nos aminoácidos, que são formadores das proteínas, e a gente vai ver isso lá para frente na bioquímica, tá? Aminoácidos são bastante importantes aí, né? Como o próprio nome já diz, né? Você vai ter um grupamento amina numa determinada molécula de um lado, e do outro lado você vai ter um ácido carboxílico, por isso são chamados aminoácidos. Quando você tem vários aminoácidos, você tem a formação de uma proteína, né? Basicamente a gente é constituído de proteína, mas tudo isso a gente vai ver lá pra frente, você já deve ter visto alguma coisa disso em biologia, né? Esses compostos também são amplamente utilizados no preparo de vários produtos sintéticos e aceleradores no processo de vulcanização da borracha. As aminas aromáticas, e esse nome aqui você já conhece, né? Então aqui eu tenho uma amina, né? Uma amina primária, a gente só tem um radical substituinte aqui, e um radical aromático, né? Então uma amina aromática. Uma delas é aqui, ó, a anilina, né? É o nome trivial da fenilamina, tá? Esse é um composto bastante importante aí, utilizado na produção de corantes orgânicos.
Beleza, pessoal? Vamos lá para as atividades, então, para que a gente possa fixar isso aí e entender um pouco melhor, tá? Então, vamos lá. Considerando o nome oficial das seguintes aminas, represente sua fórmula estrutural. Então, aqui a gente tem, ó, etil, que é um radical, metil, que é o outro, amina. Então, a gente vai ter um nitrogênio, a gente vai ter um radical etil, um radical metil, e no outro lado a gente vai ter um hidrogênio, né? E aqui está a fórmula estrutural. Então, o nitrogênio, né, ligado a um hidrogênio, porque isso aqui é uma amina secundária. A gente tem um substituinte etil e um substituinte metil, sempre respeitando a ordem alfabética no qual vão aparecer esses radicais, beleza? E aqui, ó, di, né? Lembra que eu tinha comentado ali com vocês? Di quer dizer que tem dois, etil, amina. Novamente, a gente tem uma amina secundária aí, com dois radicais etil, né? Um de um lado e o outro do outro, e um nitrogênio. Aqui vamos ver, ó. Etil é um radical, fenil, que a gente acabou de ver no exemplo anterior ali com a anilina, e propil. Então aqui a gente vai ter uma amina terciária, sendo que os três radicais são substituídos, né? Em um lado você vai ter o etil, depois o fenil, depois o propil. Etil, fenil, propil, amina. E aqui, finalmente, di, a gente tem dois, benzilamina, né? Só não vá confundir benzil com fenil, né? No benzil, a gente tem mais um carbono aqui ligado ao anel aromático, né? E esse cara aqui é que vai se ligar ao nitrogênio, portanto, né? Então, a gente tem um benzil desse lado, um benzil desse lado e um hidrogênio. Então, a gente tem o dibenzilamina, beleza? Vamos para mais um, então. Em relação a algumas características das aminas, quais das afirmativas abaixo estão corretas? As aminas são mais solúveis em água que os álcools correspondentes? Não, né? A gente viu que os álcools eles têm interações intermoleculares muito mais intensas, então eles vão interagir melhor que a água. Então, portanto, eles são menos solúveis em água que os álcools correspondentes. A dietilamina, né? Dimetilamina, então a gente tem dois radicais metil, deve apresentar um ponto de ebulição maior que o da trimetilamina, né? Então a gente tem uma amina secundária e uma amina terciária. Lembra que a amina secundária eu ainda vou ter um hidrogênio, né? E devido a esse hidrogênio tem a existência de interações de hidrogênio entre suas moléculas. Eu tenho a formação de ligações de hidrogênio. Olha esse cara aqui, ó. Então aqui a gente tem a dimetilamina e aqui a gente tem a trimetilamina. Aqui eu ainda tenho um hidrogênio. Esse hidrogênio, né, com outras moléculas dessa, ela vai interagir com os nitrogênios, formando ligações de hidrogênio, que são forças intermoleculares bastante intensas, que vai fazer com que esse ponto de ebulição seja mais alto. Tem que fornecer mais energia para essas moléculas para que elas mudem de estado físico, né? Então essa daí está correta. A anilina é uma amina aromática, né? A gente acabou de ver isso aí, né? A anilina, ali, a ligação de hidrogênio, né? A anilina é uma amina aromática, sim, devido à presença desse anel aromático. Então está correto. Então, a alternativa correta é o item D, 2 e 3 apenas. Vamos para mais uma. O cigarro apresenta em sua composição mais de 4.700 substâncias nocivas. Dessas, uma das mais perigosas é a nicotina, principal responsável pela dependência química. Ele pergunta, né? A gente tem a fórmula da nicotina, a fórmula estrutural aqui, enfim. A qual classe pertence a nicotina? Qual classe orgânica? Né? A gente tem o nitrogênio aqui ele está triplamente substituído, aqui também, né? Então, a gente tem aminas, e mais particularmente a gente tem as aminas terciárias, né? No caso dos dois nitrogênios presentes ali. E também agora uma coisa mais informativa, mais social, aí, enfim. Pesquise quais doenças são causadas pelo hábito de fumar, né? A gente sabe que é bem nocivo, que não vale a pena cair nessa burrada aí. E o hábito de fumar comprovadamente está relacionado a doenças do coração e do pulmão e também ao câncer, né? Então, fique fora dessa aí, meu amigo. Tarefa, então a gente vai ali para a seção Hora do Estudo, páginas 57 e 58, e você vai fazer atividades de 1 a 8, beleza? Só para a gente treinar um pouquinho. Lembrando, então, que a gente está vendo aqui as aminas, né? A gente pode ter amina primária, secundária e terciária, e a gente vai ver se a gente tem um hidrogênio substituído, 2 ou 3, e a nomenclatura vai estar relacionada a isso aí também. Dependendo da quantidade de hidrogênios que eu tenho, eu também vou ter forças intermoleculares mais ou menos intensas, que influenciam na solubilidade e no ponto de ebulição. Beleza? Então, galera, a tarefinha está ali. Valeu e até uma próxima.
Valeu, galera!